A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, queridas e amadas do Senhor. Glória a Deus. Jesus é bom o tempo todo. Vamos orar, irmã, para a gente dar início. Irmã Neta, beijo no coração, irmã Neta. Saudade. Vamos marcar um horário para a gente estar junto orando, tá? Nós duas, eu, tu e eu, entendeu? Entendeu, parceira? Bem-vinda, Márcia. Estar agora aqui trazendo oração, tá Amém. bom? E já vamos passar aqui para o pastor para ele já dar início, tá? Ao estudo da noite. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Graças e louvores, Paizinho querido, porque aqui estamos, Senhor, com sede de conhecimento, que o teu Santo Espírito venha conduzir cada fala, cada ensino. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha, Pai amado, se fazer presente na nossa mente, abrindo o nosso entendimento. Que nós possamos, Senhor, caminhar, Pai, na tua luz, Senhor, debaixo da tua graça, ensinando, Senhor, e aprendendo também, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Guarda cada um que aqui está, Senhor, e abençoa a nossa entrada e a nossa saída, em nome de Jesus. Amém. Maria, é com você. Graça e paz a todos, boa noite. Queridos, falar sobre esse livro ainda é um grande desafio, é um grande tabu. Eu tenho mais de 50 anos e eu me lembro com muita clareza que quando eu era menino, se sentia muito medo de falar sobre esse livro. A religião, durante algum tempo, ela chamava e mantinha as pessoas através do medo. Hoje, a religião contemporânea, ela atrai e quer manter as pessoas pela facilidade. Mantém as pessoas e atrai pela facilidade, usando às vezes um evangelho que não existe. E antigamente, se atraía e se mantinha utilizando livros como o livro do Apocalipse e distorcendo a verdadeira mensagem que é o Apocalipse. O Senhor Jesus disse que aonde existe o medo, ali não habita o amor. E a palavra dele diz que Deus, essencialmente, ou seja, na sua essência, Deus é amor. Portanto, Apocalipse não se presta a esse trabalho de infligir medo às pessoas. A questão não é essa. O Senhor não separou João, e João foi separado, foi literalmente separado dos seus contemporâneos, foi separado dos outros apóstolos, foi o único dos seguidores mais próximos do Senhor que não foi martirizado, que não teve uma morte como os outros que foram crucificados, decapitados, e o Senhor o separou para essa missão. E certamente o Senhor não teria separado para essa missão de transcrever o Apocalipse para que eu e você tivéssemos medo dessa mensagem, para que nós buscássemos o Senhor pelo medo, já que ele mesmo diz que aonde existe o medo não habita o perfeito amor, que o perfeito amor não nos arremete a esse medo. Então nós precisamos desmistificar essa mensagem que o pessoal falava antigamente, que trazia o Apocalipse. Para começar, nós vamos tentar aqui definir o que é Apocalipse. Todo mundo acha que é um livro que fala sobre o final de tudo. Também. Mas Apocalipse, queridos, ele é um gênero literário. Hoje nós estamos falando sobre o Apocalipse de João. Alguém pode dizer, pregador, existem outros livros Apocalipse da Bíblia? Sim, existem outros no Antigo Testamento. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse de João. Então, Apocalipse, além de ser um livro, ele é um gênero literário cuja temática é profecia. E aí nós entramos numa seara bem delicada, porque num conceito mais popular, profecia hoje se trata de adivinhação, ou seja, o profeta é aquele que prevê o que vai acontecer. Queridos, esse conceito ele é um conceito raso. O conceito bíblico de profecia ele é
a palavra de Deus que nos traz um certo conforto, que nos abre os olhos e que sim nos diz o que vai acontecer. E assim foi com João, quando foi separado para poder ter as visões que teve e transcrever o que foi transcrito que chega hoje a mim e a você. Então nós já falamos aqui que o autor desse livro é o apóstolo João, o auto-intitulado Apóstolo do Amor, porque foi ele que se intitulou dessa forma, e seria um tanto quanto incoerente que o apóstolo do amor fosse transcrever um livro que fosse nos arremeter medo. Então a grande mensagem desse livro não é medo. O foco desse livro é a esperança. O livro ele tem uma visão bem dualista, ou seja, de um lado o bem, do outro o mal, né? Ele frisa bastante isso. Ele fala dessa luta do bem contra o mal, e ele fala dessa vitória do bem contra o mal. Para falar isso, queridos, ele usa uma linguagem muito simbólica. Quando a gente for estudar todo o livro, nós vamos ver que ele fala sobre estrela, sobre dragão, né, sobre a criatura que surge do mar. Então, o livro ele fala de um simbolismo muito grande. O livro foi o último livro a ser registrado no Cânon, o último a ser escrito. A data provável desse livro é do ano 95 da era cristã. Então nós já sabemos que o autor foi o apóstolo João, o apóstolo do amor. Nós já vemos a data provável em que esse livro foi registrado. E é preciso, antes de a gente entrar no livro, a gente entender em que contexto é que esse livro foi escrito, né? Como era o tempo em que esse livro foi escrito? O que estava acontecendo naquela época quando o livro foi registrado? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque nós, às vezes, e muitas das vezes, nós somos influenciados pelo momento, pela situação. E quando a situação ela nos oprime bastante, é comum que a gente não produza algo que vá nos tirar dessa situação. E o contexto daquela época de João, queridos, era um contexto de muita opressão. Era um contexto de extrema opressão, de muita opressão mesmo. E dois fatos chamam a atenção no que concerne a essa opressão. Nós sabemos que naquela época, boa parte do mundo estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano, por 2 séculos, ou seja, por quase 200 anos, ele cravou o que Roma chamava de Pax Romana. Foram 200 anos, 2 séculos de uma paz, entre aspas, e essa paz fazia com que o Império crescesse cada vez mais. Essa paz não era sinônimo de não haver conflito. A Pax Romana, a paz romana, ela acontecia porque o Império era tão poderoso, o poder de arma, de exércitos daquele Império era tão grande, que qualquer tipo de insurgência, qualquer tipo de revolta, era logo abafada pelo Império. Então eles diziam que existia paz entre eles do Império e que essa paz fazia com que o Império crescesse cada vez mais. Com o crescimento desse Império, a figura do imperador, ela saiu do campo político e ela entrou para o campo religioso. Então se deu início a uma verdadeira adoração ao imperador. O imperador, ele era tido como um deus. Então, como o império crescia e as nações que eram dominadas pelo império, elas começaram a ser forçadas a uma adoração a esse imperador, né? Ao César. César era um título dado aos imperadores romanos. Tanto é que algumas cidades foram batizadas de Cesareia, não só uma, mas diversas cidades, em homenagem a esse título que era dado ao imperador romano.
Então, dado o tamanho do império, eles começaram a adorar esse imperador e exigir que aqueles povos aos quais eles haviam dominado também começassem com essa adoração. Daí surge a perseguição não só aos cristãos, porque muita gente acha que só os cristãos foram perseguidos, mas não foi bem assim. Os judeus também sofreram perseguição. Todos aqueles que adoravam outro Deus, eles sofriam perseguição, porque para o império, quem deveria ser adorado era o imperador. Então é dentro desse contexto, é dentro dessa situação que o livro foi escrito. Era essa a realidade de João quando o livro foi escrito. Então vocês imaginem, é como se nós estivéssemos no meio de um conflito muito grande e no meio desse conflito vem uma palavra dessa. Por isso que é importante falarmos sobre em que contexto, em que situação, em que realidade esse livro foi escrito, ele foi registrado. Então nós já falamos sobre o autor, nós falamos sobre a data, nós falamos sobre o contexto do qual ele foi escrito, mas tudo que o Senhor faz é com um propósito. Para tudo que o Senhor faz, existe um propósito. Para absolutamente tudo. Nós vimos isso do primeiro ao último livro da Bíblia. Tudo que o Senhor faz existe um propósito. Nós nem sempre compreendemos qual é esse propósito, né? A nossa pequenez, às vezes, não nos permite compreender qual é o propósito de Deus. Mas tudo que o Senhor faz e tudo que Ele permite que seja feito, existe sim um propósito nisso aí. A vontade de Deus, queridos, as pessoas às vezes dizem assim, pregador, mas o que aconteceu com Jó foi a vontade de Deus? Não foi a vontade de Deus, mas foi a vontade permissiva do Senhor. Ele permitiu que acontecesse. Mas Deus é tão poderoso, o seu cuidado, a sua misericórdia é tão grande para conosco, que Ele permitiu que aquilo acontecesse, mas Ele deu um limite. Nós temos uma lição muito grande aí, que é a soberania de Deus, sobre absolutamente tudo. Nós ouvimos, por vezes, homens dizer que Deus não está no controle de tudo, mas Deus sim está no controle de tudo. E é Ele que impõe limites sobre tudo. E tudo que Ele permite que aconteça, existe um propósito. E qual seria o propósito do Senhor Jesus ter separado João, naquele tempo de opressão, naquele período, para escrever o Apocalipse e deixar para mim e para vocês? O propósito desse livro foi levar a mensagem, uma mensagem para as igrejas, para a comunidade da fé, para aqueles que acreditavam, que tinham fé, mostrando quem foi, quem era e quem há de ser e quem virá a ser a figura do Senhor Jesus. E as pessoas podem até perguntar assim, mas pregador, era tão pouco tempo com relação a nós do que tinha acontecido com o Senhor, por que eles precisavam ser lembrados? Queridos, eu acho que já aconteceu com vocês de nós perdermos um pouco a memória e a memória viva do que aconteceu há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos. Do que aconteceu nesse período vem sendo transformado, né? E as igrejas instaladas naquela época, elas foram instaladas pelo apóstolo Paulo. Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo foi um apóstolo verdadeiro, não se questiona, mas quem teve essa convivência direta, participou efetivamente do ministério foi João. Por isso João foi conservado. Então a pregação feita a essas igrejas era muito mais por Paulo e seus discípulos do que por aqueles discípulos que estiveram muito mais próximos do Senhor Jesus. Então era necessário reavivar quem era o Senhor Jesus, principalmente por conta do contexto daquela época, por conta da perseguição que estava acontecendo àqueles que conheceram o Senhor através da pregação.
O livro do Apocalipse ele já vem sendo estudado há quase 2000 anos. E seria muita pretensão da nossa parte instalar em uma live, colocar em uma live de internet, uma live do Meet, de que existe algo completamente fechado a respeito do Apocalipse, porque não existe. Ele já vem sendo estudado há 2000 anos, e não seria um estudo de um pobre miserável como eu, de alguns dias, de algumas horas, para chegar e definir para vocês o que seria o Apocalipse. O que nós vamos tentar fazer aqui é dar um direcionamento para que você usufrua das revelações do Apocalipse. Como eu disse há pouco, o Apocalipse já vem sendo estudado há quase 2000 anos. E como é que é feito esses estudos? De que forma é que é feito o estudo do Apocalipse? Existem, na realidade, 4 métodos de você estudar e tentar entender as revelações do Apocalipse. Se você não tiver um guia para tentar entender o Apocalipse, algumas pessoas sentem inclusive medo. Nós já ouvimos aqui algumas pessoas chegarem e dizer assim, eu tinha medo de ler o Apocalipse, ou tenho até medo de ler o Apocalipse, porque vocês não têm ainda uma linha de raciocínio para tentar compreender. Então existem 4 métodos para a gente tentar decifrar o que João escreveu. O primeiro dele é o preterista, o segundo é o método histórico, o terceiro é o método idealista e o quarto método é o futurista. O preterista, queridos, como já diz o nome, pretérito é aquilo que está e o que foi. Então, quem olha para esse livro por esse método, estuda esse livro por esse método, ele vai entender que tudo que João relatou diz respeito ao tempo de João, ao tempo presente de João. Então, somente isso. Que não tem um outro fator que fale de muito futuro, a não ser uma ou duas coisinhas. Mas o preterista, ele fala muito sobre a realidade de João naquele período. Por isso que o preterista, o método preterista, ele fala muito a respeito do Império Romano. O segundo método é o método histórico. Ele tenta encontrar na história da igreja fatos e acontecimentos que se relacionam com o Apocalipse. Até algum tempo atrás, esse era um método muito aplicado. O que ocorre é que, com o decorrer do tempo, algumas pessoas deixaram de aplicar esse método porque não conseguiram mais explicar os acontecimentos com a igreja e o que está registrado dentro do Apocalipse. O terceiro método é o idealista. E esse é bem interessante, queridos. Porque o idealista, ele olha para o Apocalipse e ele não vê um fator de tempo no Apocalipse. Ele olha para o Apocalipse e ele vê um livro atemporal, ou seja, ele olha para o Apocalipse e ele diz, esse livro não está falando nem do passado e nem do futuro. Esse livro está falando sobre um conflito cósmico, espiritual, entre o reino de Deus e o mal. E esse conflito, ele não tem dados do passado, nem tem dados do futuro. Ele é um conflito atual. E alguém pode se perguntar assim, mas eles não preveem, os idealistas, que o bem irá sobrepujar o mal, que o bem irá vencer? Sim, eles preveem isso. Mas eles não olham para o livro do Apocalipse, vendo algo do passado ou algo do futuro. E o quarto método é o método futurista. O futurista, ele trata o livro como uma profecia que utiliza, claro, de muito simbolismo para falar de coisas que irão acontecer no futuro e que irão se encerrar com o final dos tempos. E é interessante que esse método, eu acho que é o que é mais bem observado, porque os últimos acontecimentos das últimas décadas, as pessoas observam, olham e começam a fazer relação, e começam a dizer, olha, isso aí está no Apocalipse, olha, isso aí está registrado no Apocalipse. Alguém pode chegar agora e perguntar, pregador, e qual desses métodos é o método mais correto? Nenhum deles.
nenhum deles são completos. Se você pegar o primeiro método, que é o preterista, conseguir casar ele com o futurista, você consegue extrair do Apocalipse uma mensagem mais próxima daquilo que o Senhor realmente quis nos passar. Então, queridos, o Apocalipse não é um livro fácil de se ler. Eu não recomendo que ninguém leia o Apocalipse sem antes ter lido toda a palavra. Não é à toa que o Apocalipse é o último livro do cânon bíblico. Ele não foi colocado ali à toa. Então, para que você tenha uma noção maior da mensagem, da revelação que é o Apocalipse, é necessário que você se aprofunde nas Escrituras Sagradas. Mas em que, pregador? Em tudo. Que você leia a Bíblia desde o começo. Só assim, quando você chegar para ler Apocalipse na sua completude, você vai entender aquilo que o Senhor revelou a João e disse que João revelasse a cada um de nós. Portanto, ele não é um livro que nos deva meter medo, mas é um livro que nos deve trazer muita esperança. O foco de Apocalipse, queridos, ele não é o medo, ele é a esperança. Volto a dizer para vocês, o mesmo Senhor que apareceu a João é o mesmo que disse que onde existe o medo não habita o perfeito amor. Portanto, ele não iria pedir ao seu apóstolo, ao seu discípulo, que registrasse um livro para que nós tivéssemos medo desse livro. Não, não é por aí. Não é dessa forma. E nós não podemos olhar para Apocalipse e ter medo das mensagens de Apocalipse. Devemos lembrar que as revelações, as profecias, elas são palavras divinas de encorajamento, mas também de advertência. Quando a gente olha para o Apocalipse dessa maneira e vê o encorajamento que nós recebemos, mas também a advertência. E não só para as profecias de Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus. Ele nos encoraja, ele diz, olha, segue assim. Mas ele também adverte, se você não seguir assim, o resultado vai ser esse. Então não existe medo, não é colocar medo, é encorajar, mas é também advertir. Hoje o evangelho pregado, e muito pregado, ele só encoraja, ele não adverte. E toda vez que ele só encoraja, ele não adverte, é como se ele te empurrasse para próximo de um abismo e não te avisasse. E você pode sucumbir daquele abismo, e você pode tropeçar daquele abismo, você pode cair naquele abismo. Por isso que as profecias, elas têm esses dois pontos que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que é encorajar e advertir. Dentro desse processo de encorajar e advertir, ele vai prever o que vai acontecer no futuro? Sim, também. Ainda hoje eu falava para uma irmã lá do Pará e dizia para ela que tanto eu como Silvia, nós somos continuistas. Nós acreditamos na continuidade dos dons, mas nós temos essa crença, mas com grandes reservas. Existe um propósito para absolutamente tudo. E o Senhor manda que a gente faça prova, inclusive, de quem nos traz essa profecia, da onde provém esse Espírito. Então, fiquemos atentos a isso, tá bom? Vamos começar a fazer a leitura do livro e fazer os comentários a respeito da leitura do Apocalipse. Livro facílimo de se achar, né? Quando o pregador vai pregar sobre Apocalipse, facinho de achar, é só dizer que é o último livro da Bíblia, todo mundo acha com facilidade. Então vamos lá. Apocalipse 1, assim nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
A palavra brevemente deve acontecer, ele não está num aspecto humano. O brevemente aqui é um aspecto celestial. E nós sabemos que o tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo. Então, quando a palavra fala sobre brevemente, ele não está remetendo a João, que será ali em poucos meses, em poucos anos, em poucas décadas, não. O brevemente aqui, ele tem uma conotação celestial. Devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quero chamar a atenção para esse verso, porque considero ele ser um dos mais importantes desse livro. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Queridos, quando nós escrevemos uma carta, o principal interesse que nós temos, a princípio, é que aquela carta chegue à pessoa a qual nós endereçamos, né? Eu sou da época que se mandava carta ainda, remetente, a gente colocava ali, né, quem recebe, mandava telegrama. Então nós temos o interesse de que aquela mensagem que a gente colocou ali chegue a... Esse ronco aqui é do doguinho aqui da minha filha, não é meu não, viu? Que chegue àquela pessoa a qual nós endereçamos. O nosso segundo maior interesse é que aquela mensagem que a gente enviou, que chegou até aquela pessoa, que ela seja compreendida. Principalmente quando ela é uma mensagem de orientação e de ordenança. Então é isso que o Senhor está querendo dizer para mim e para vocês, quando ele fala que bem-aventurados são aqueles que irão ler e aqueles que irão compreender e, acima de tudo, aqueles que irão vivenciar. Então é necessário ficar muito atento a isso. Não basta você ouvir por aqui, sair por aqui e você não absorver essa mensagem. Por isso que o Senhor é tão cuidadoso que ele trata a mim e você realmente como crianças. Como diz assim, olha, eu estou colocando isso aqui para chegar até você. E chegando até você, eu gostaria muito que você lesse com muita atenção, que você ouvisse com muita atenção, mas que você vivesse também isso que eu estou colocando. Então isso aqui, gente, é muito importante. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais uma vez, o tempo está próximo, não é num caráter humano. Tá bom, queridos? Continuando. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Uma curiosidade de Apocalipse é que Apocalipse fala muito sobre 7, sobre esse número 7. São 7 conjuntos de 7. E por que ele fala? Por que o número 7 é o número tido como o número perfeito? Por que existe a perfeição no 7? Porque está relacionado à criação. A perfeição do 7, a completude do 7 está relacionado à obra de criação do Senhor em 7 dias. Por isso que o 7, queridos, na Bíblia é tido como um número de perfeição, como um número perfeito, porque está relacionado à criação. Então o Senhor vai usar muito esse número 7 no decorrer de Apocalipse. Ele usa do começo ao fim. Vocês vão ouvir falar muito sobre o 7, do começo ao fim de Apocalipse. 7 sobre 7, sobre 7, sobre 7, sobre 7, sobre 7. E não é de graça. Então, quando você for convidado a participar de uma campanha, de um jejum de 7 dias, você já está sabendo por que o 7 é tido como um número perfeito.
como um número completo. E é por isso que muitas pessoas fazem campanha de 7 dias, ou jejum de 7 dias, porque isso está ligado intrinsecamente à criação. Tá certo, queridos? Vamos continuar a leitura. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Por que ele usa aqui o termo graça e paz? Para os judeus, só era usado um termo. Só é usado um termo. O termo é shalom, que quer dizer paz. A saudação judaica até hoje é shalom. Alguns brasileiros também usam shalom, algumas denominações também só usam a paz do Senhor, né? Mas com o advento do Cristo e da graça que veio junto com ele, e da graça que repousa sobre aqueles que o reconhecem e que o aceitam como Senhor, se uniu a paz, a graça. Por isso que esse termo, graça e paz, você não vai encontrar no Antigo Testamento. Você só encontra esse termo na Nova Aliança, porque se uniu a paz, a saudação da paz, com a graça que veio com o sacrifício do Senhor, com a graça que repousa sobre aquele que reconhece o Senhor, com a graça daquele que se sente da família do Senhor. Portanto, eles saúdam com a graça e a paz. Ele fala aqui da parte daquele que é e do que há de vir. Quero lembrar que se vivia em um período de muita opressão. E todas as vezes que você está num período de opressão, a descrença aparece. A igreja havia surgido, aqueles do caminho, o cristianismo havia surgido, trouxe as boas novas, trouxe uma esperança, mas aquele povo estava sofrendo debaixo de uma opressão muito grande do Império Romano. E alguns começaram a duvidar da doutrina do Senhor, duvidar inclusive que ele voltaria ou que ele ainda seria para os seus seguidores, teria para os seus seguidores o mesmo significado. Por isso, está escrito que é o que foi e o que há de vir. Ou seja, gente, se vocês ouviram o que Paulo colocou, João está colocando agora, que ele está falando, ele está revelando aquele mesmo Senhor. É o mesmo Jesus. É o que foi, é o que é e é o que há de vir. E aqui a gente começa a questão das interpretações a respeito do Apocalipse, que diz respeito a outros livros. E isso vai se intensificar muito, bastante, no decorrer desse livro. E aqui ele traz a figura de 7 espíritos. Eu quero convidar minha esposa para trazer para a gente aqui o que significa esses 7 espíritos, ou quem são esses 7 espíritos. Então, irmãos, esse capítulo 1, versículo 4, ele traz muita informação e dando início que ele fala das 7 igrejas. Em seguida ele fala do nosso Deus, que aquele que é, que há de vir. E logo em seguida ele já vai puxando para os 7 espíritos. E eu quero dizer para os irmãos que existe uma doutrina aí, 1, 2 ou 3, que voltaram para a explicação o que é os 7 espíritos, né? E no caso aqui, a gente vai trazer aqui a visão que nós temos a respeito dos 7 espíritos, que é o que se acha diante do seu trono, né? Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Está no capítulo 4, no versículo 5. Apocalipse 5, 6 já diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os
7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. No Apocalipse 3:1, já diz que ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, ele está sempre puxando assim para quem seriam os 7 Espíritos. Ele relaciona com as tochas de fogo, relaciona com o Espírito que está falando nas igrejas. E o número 7, como bem lembrado, ele tem um significado muito importante. Ele traz essa representação de Deus, né? O número 7, ele transmite o sentido de plenitude, totalitário, de completo, e de forma explícita. Ele aparece no livro de Apocalipse, mais ou menos umas 54 vezes. Ele fala de 7 trombetas, 7 selos, 7 taças, 7 igrejas, 7 castiçais de ouro, 7 anjos, né? E de uma maneira mais implícita, ele fala também das 7 bem-aventuranças, irmãos. Ele fala no livro de Apocalipse. E aí você vai encontrar essas 7 bem-aventuranças, como dando início bem-aventurado. No capítulo 1 já foi falado aqui dessa bem-aventurança, no versículo 3. Mas você encontra no capítulo 14, no capítulo 16, no 19, no 20, no 22, no 22 o versículo 7, no 22 o versículo 14. Tudo isso falando sobre a bem-aventurança. Então, de forma implícita, aparece também o número 7. Só que no meu estudo, as minhas vistas, né? Eu achei importante destacar somente uma representação a respeito do 7, que é a presença do nosso Cristo falado através de Isaías. E quando Isaías fala a respeito do Cristo, do Cordeiro, do Filho, do Salvador, aquele que está chegando, aquele que veio, aquele que era, que é e que há de vir, esse sim. Então ele fala de uma forma assim muito feroz ao nosso coração, o que são os 7 Espíritos. E você encontra em Isaías 11, o versículo 2. Se alguém puder colocar no chat, é importante, porque ele está se referindo ao nosso Messias. E Isaías, na leitura, ele diz assim, ó, do trono de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Aí no versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Ele fala que o nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Cordeiro que foi mudo ao matadouro, ele vai vir com esses 7 Espíritos, que é o Espírito do Senhor. E a profecia de Isaías fala de um único Espírito, na verdade, de ângulos diferentes, que são os atributos ao caráter e aos dons entregues por Deus. E os 7 Espíritos de Deus significa a sua plenitude santa em atuação e influência ao mundo e às igrejas. Amém, irmãos? Glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Queridos, primogênito é o primeiro. E nós sabemos que o Senhor não foi o primeiro a ressuscitar. No entanto, esse título é como se fosse o maior a ser ressuscitado. Por isso ele é colocado aqui. Muita gente questiona o Apocalipse e a veracidade do Apocalipse em função
desses termos. Mas como é que ele pode dizer que ele é o primogênito se antes dele tiveram outros que foram ressuscitados? Mas o termo primogênito aqui, ele está ligado a ser o maior, a ser o principal. Daí esse título. Quanto à veracidade desse livro, é preciso se dizer que um dos pais da igreja, ele foi discípulo de quem tinha sido discípulo do apóstolo João. Então é mais uma chancela de que esse livro é verdadeiro. Amém, queridos? Então vamos continuar com a nossa leitura. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante que aqueles que julgaram o Senhor, os sacerdotes e sumos sacerdotes da época, foi feito a eles uma promessa de que eles iriam ser ressurretos quando da volta do nosso Senhor Jesus, que eles iriam testemunhar essa volta do Senhor Jesus. Então, quando ele fala aqui daqueles que os transpassaram, ele está falando diretamente daqueles que foram responsáveis legalmente, digamos assim, pelo que aconteceu com o Senhor. E eles sim, naquele dia, serão ressuscitados e irão testemunhar a glória do Senhor, a volta do Senhor. E mais uma vez, o Senhor afirma aqui de quem ele era, de quem ele é, de quem ele há de vir, falando sobre a sua volta. Volto a falar para os irmãos, queridos. O contexto de quando foi registrado esse livro é muito importante. E você pode estar me perguntando, por que o senhor está insistindo nisso? Porque nós estamos saindo de um período também de muita opressão. Não opressão de um governo, de um império, mas uma opressão de uma doença que assolou o mundo. Nós estamos começando a sair de uma pandemia. Nós estamos começando a sair de uma eminência de morte. Estamos começando a sair de um dia a dia em que você temia sair da sua casa, em que você lembrava dos seus entes, sem ter a certeza de que eles estavam vivos ou não. E é num momento como esse que nós temos que lembrar quem é Jesus em nossas vidas. Nós temos que lembrar o caráter imutável de Deus nas nossas vidas. Ele é o mesmo. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Não tem nenhum tipo de mudança, apesar de todas as circunstâncias pelas quais nós estamos passando ou pela qual nós acabamos de passar. Não sei o que está acontecendo com você nesse momento. Se você está no deserto, se esse deserto está te trazendo muita agrura, muita tristeza, muita solidão, se a areia desse deserto está muito quente, que está queimando a sola dos teus pés. Mas a mensagem de Cristo, dada a João, ela ecoa e chega até o teu ouvido essa noite, e chega até o teu coração. Ele é o mesmo, ele não muda. E a mensagem dele continua sendo uma mensagem de esperança, como nós vamos ver aqui a seguir, na continuação da leitura. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Como é que João, ou como foi que João foi parar nessa ilha? Já disse aos irmãos que era um tempo de muita perseguição, principalmente aqueles que se negavam a adorar o imperador. E com relação ao cristianismo, João, naquele período, era a figura mais proeminente, porque os outros já haviam morrido. E o imperador, à época, ele teve um certo receio
em dar a João o mesmo destino que tinha sido dado aos outros apóstolos. A tradição diz que se tentou martirizar João, o colocando dentro de um recipiente com óleo fervente, mas que isso não foi suficiente para matá-lo, porque a ele estava reservada a missão de registrar o Apocalipse. É a tradição que diz isso, não é a palavra de Deus. Então, o que fez o imperador? Disse, não, já que se eu matá-lo eu vou estar criando um outro Marte, eu vou retirar ele da comunidade de fé. Então, retirou João de Éfeso e levou para uma ilha chamada Pátimos. Essa ilha, queridos, é uma ilha pequena, é tida como uma ilhota. É uma ilha de 34 quilômetros quadrados que existe até hoje. Até hoje, se você buscar no Google Maps, você vai encontrar essa ilha. E essa ilha, ela era uma ilha prisão. Ela não era uma ilha onde tinham outros residentes, não. Ela era uma ilha que servia única e exclusivamente para aprisionar aqueles que eram contrários ao império. Então, João estava ali na condição de exilado. João foi não só exilado, mas era prisioneiro. Mas João não foi só exilado, ele foi exilado e preso. Ele era prisioneiro no seu exílio. Foi retirado do meio da comunidade da fé e foi levado preso e colocado em Pátimos. Então vamos lá. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, como eu expliquei para os irmãos, a figura do imperador cresceu tanto que passou a ser adorado. João continuava fiel à palavra do Senhor e ao testemunho de Jesus Cristo, e por conta disso, ele teve como destino o exílio e a prisão em Pátimos. Continuando. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, no Antigo Testamento, era o tradicional Shabat, era o sábado. O dia do Senhor, ele só passou a ser domingo quando a igreja se organizou e que foi, como é que eu posso dizer para vocês? Foi nominado domingo como dia do Senhor. E por que foi nominado domingo como dia do Senhor? Porque o Senhor ressuscitou no domingo, então o domingo passou a ser chamado de dia do Senhor, porque o sábado era, digamos assim, era a celebração da criação, e o domingo passou a ser a celebração da nova criação. Então isso ainda hoje é polêmica. Se essa visão veio a João no sábado ou então no domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de uma trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia, que é a 7ª igreja. O Senhor faz menção ao alfabeto utilizado, por isso que ele diz que ele era o alfa e o ômega, a primeira e a última letra, fazendo uma alusão de que ele está conosco desde o princípio e estará até o fim. Por isso usa dessa figura de linguagem. E virei-me para ver quem falara comigo. E, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro é uma alusão feita a Menorá, que são aqueles castiçais descritos lá no Antigo Testamento, que eram feitos de ouro, que pesavam acho que mais de 30 quilos, e que é uma representatividade
da fé judaica. E nós precisamos abrir um parêntese aqui. Qual é o parêntese? O fato de ter a referência dos castiçais com a menorá não quer dizer que esses elementos devam fazer parte hoje como elementos do nosso culto. E nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque nós vemos muitas igrejas hoje utilizando elementos do culto judaico. Primeiro, nós não somos judeus. Tá, queridos? Segundo, o Senhor, a princípio, veio para os judeus e eles não receberam. E não foi só naquela época, não. Até hoje. Até hoje, se você chegar em Israel, eles não reconhecem o Senhor como Messias. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Gente, o período do Império Romano foi um período em que os cristãos foram dizimados. Nós temos registros históricos de que algumas estradas, alguns locais de trânsito eram iluminados com fogueiras feitas por corpos dos cristãos que eram queimados. E não só queimados. Foi um período em que os cristãos serviam como instrumento de diversão quando eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. Então vocês imaginam como aquelas pessoas se sentiam naquela época na iminência de morrer em função da sua fé. Então olha a mensagem de esperança que o Senhor traz, dizendo que ele venceu a morte, que ele morreu e que ele ressuscitou. Fazendo uma aplicação para os nossos dias, porque a palavra de Deus, ela ecoa desde a época em que ela foi escrita até os nossos dias. E eu volto a lembrar do período que nós passamos há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás. Nós tivemos percas na nossa família, meu irmão, a minha sogra, sucumbiram diante dessa pandemia que assolou o mundo. Nós vivemos dias difíceis. As pessoas com medo de sair às ruas, usando máscara, 1, 2, 3 máscaras. Cidades sendo cerceadas do seu direito, as pessoas de irem e virem. E nós sabemos que o medo pairou sobre o mundo. Mas o Senhor sempre nos traz uma mensagem de ânimo e de esperança. Mas essa mensagem de ânimo e de esperança, ela só vai funcionar se você estiver dentro daquele contexto daquela primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que ouve e retém essa palavra. Bem-aventurado aquele que ouve essa profecia. Então a palavra do Apocalipse, ela não é de meter medo, ela não é para meter medo, muito pelo contrário. Ela era uma palavra de esperança. O Senhor, quando pede para João registrar, não era para que aquele povo tivesse medo do império, não, mas tivesse a esperança de que mesmo passando pelaquela situação de opressão, de ser obrigado a adorar um homem, no caso o imperador, que se não fizesse estava na iminência de ser jogado às feras,
de ser queimado, mas tivesse a esperança porque ele havia vencido a morte. Ele havia ressuscitado. Ele era o mesmo que tinha sido pregado na instalação daquelas igrejas pelo apóstolo Paulo. Então não tem uma mensagem de medo aí. Não tem uma mensagem misteriosa, tem uma mensagem de esperança. De muita esperança. Tem uma mensagem de muito encorajamento. Continuando a leitura. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Nós falamos ainda há pouco. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Hoje a gente vai parar por aqui no primeiro capítulo. E o que fica desse primeiro capítulo? A visão que o apóstolo teve dos 7 castiçais, das 7 estrelas, que representam a liderança e aquelas pessoas daquelas comunidades de fé, e as próprias comunidades de fé e as próprias igrejas. E o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que mesmo que a situação fosse de muita opressão, que mesmo que a situação fosse de muita perseguição, que mesmo que a situação trouxesse uma iminência de morte, a igreja estava na mão dele. E aqueles daquela comunidade estavam na mão dele. Que nada foge ao controle do Senhor no que diz respeito à sua noiva, no que diz respeito ao corpo da igreja, no que diz respeito à comunidade da fé. Não existe aí, queridos, nenhuma mensagem de medo. Existe uma mensagem de esperança, dizendo, olha, João, essa imagem que você viu, eu vou dizer para você agora, para que você diga aos meus servos o que significa. Significa as igrejas, significa o corpo da igreja. E não estavam debaixo dos pés do Senhor, não, queridos. Estavam na mão. Estavam nas mãos do Senhor. E isso tem um significado tão grande, tão belo, que fez com que nós chegássemos até hoje, até o ano da graça de 2022, a falarmos das boas novas com uma liberdade que poucos locais têm. Aqueles da igreja primitiva, como foi o caso de João e seus contemporâneos, por vezes tinham que se reunir de forma escondida. Por vezes ficavam trancafiados, seus líderes não podiam se manifestar, porque o império logo os trancafiava, os jogava nas arenas para serem devorados pelas feras. Seus corpos iluminados eram enrolados, embebidos num líquido e eram tocados fogo. Eles funcionavam como tochas para iluminarem os caminhos do império. Contudo, o Senhor diz, essa igreja, esse corpo, essa comunidade, ela repousa na minha mão. Com tudo que está acontecendo, eu não perco o controle. Eu não sei qual é a tua realidade nessa noite, nessa segunda-feira, nessa hora, mas a mensagem que fica dessa nossa primeira noite de estudo é que Deus tem o controle de tudo que está acontecendo na tua vida. A mensagem que chega é que Deus continua trazendo para você uma mensagem de esperança e de encorajamento. A mensagem que fica é de que você é bem-aventurado se você ler, se você ouvir a mensagem, a profecia, a revelação de Deus para você. Algumas pessoas dizem assim, mas trocando em miúdos, o que ele está revelando? Ele está se revelando a você. Ele estava se revelando novamente a João. Ele estava dizendo a João para dizer àqueles que estavam sendo oprimidos de quem ele era. Ele estava se revelando como ele está se revelando a você essa noite.
E não é uma mensagem de medo. Talvez o que oprima você essa noite não seja um império, um governo, um político, seja a sua situação matrimonial, seja do seu trabalho, seja qualquer outra situação que esteja te trazendo opressão. O Senhor te diz essa noite que Ele continua no controle de tudo. E se você faz parte desse corpo, que é a igreja, que é a noiva, Ele lhe diz essa noite: eu continuo no controle de tudo. Eu continuo com você aqui, na minha mão. Independente de qualquer eminência que te traga medo, que te traga choro, que te faça se esconder, que te traga solidão, que te traga vergonha, mas eu continuo no controle. Eu quero concluir minha fala essa noite fazendo uma pequena oração e depois devolvo a palavra a Silvia. Pai querido e amado, eu quero te agradecer, Senhor, essa noite pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de ter clareado a tua palavra, de ter conduzido a tua palavra ao ouvido e ao coração dos meus irmãos, Senhor. Quero te pedir, pelo teu Santo Espírito, Senhor, com súplicas a Ele, que tudo que foi dito aqui possa ecoar, Senhor, na mente e no coração daqueles que ouviram esta noite e daqueles que ainda irão ouvir a tua mensagem, Senhor, no canal do Beatitudes. A tua palavra diz, Senhor, que o teu Filho Jesus, quando orou pelos seus discípulos, também orou por nós, porque ele disse a ti que orava, Senhor, pelos que pela pregação da tua palavra iriam crer. E é isso que está acontecendo aqui esta noite, Senhor. Estamos pregando a tua palavra e aqueles que ouvem, Senhor, creem no teu Filho como Redentor e creem em ti, Santo Deus, como único Deus. Que a palavra de esperança, Senhor, que a palavra, que as revelações do Apocalipse possam clarear em cada reunião que nós tivermos aqui, Senhor, em cada aula, em cada palavra que for dita, Senhor, para que esta mensagem atinja o objetivo que o teu Filho queria, Senhor. Essa é a minha oração esta noite, eu a faço por amor e em nome do teu Santo Filho Jesus. Amém. A palavra está com a Silvia de volta. Amém. Amém. Queridos, só dando um ênfase ao versículo 17, quando diz: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém? Que esse ensinamento possa, de alguma maneira, te trazer respostas diante de algumas perguntas, principalmente relacionada ao início, quando o Senhor fala: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o início, eu sou o fim. E quer dizer, eu estou contigo no início, eu estou contigo até o final. E o final comigo é na Nova Jerusalém. O final comigo é na Cidade Santa. Posso ouvir um amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Glória ao Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, é promessa. Aleluia, glória a Deus. Promessa do Senhor. Está no livro, um livro profético. E os profetas, quando recebiam as mensagens, eles tremiam e temiam, né? Mas o Senhor sempre fala que, estando comigo, não temas. Se você está comigo, está na minha presença, não temas. Se você caminha comigo, se você está na luz, porque aquele que está limpo, que se limpe mais, é assim que diz a palavra do Senhor. Aquele que é justo, que permaneça sendo justo. Aquele que é injusto, ele vai continuar sendo injusto. Mas o final que eu tenho para ti é Nova Jerusalém. Eu não estou aqui para dizer: olha, é diferente, o caminhar comigo vai ser diferente se você fizer ou não fizer. Não, ele está dizendo: se você fizer, se você caminhar comigo, ali eu te manterei na presença. Né? Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo sendo imundo. O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se.
Então, irmão, se você não está aqui à toa, você não está aprendendo à toa, você está buscando, você está se santificando. E a palavra do Senhor é promessa para a minha vida e é promessa para a tua vida. Amém, irmãos? Daniel 12 diz que muitos serão purificados, embranquecidas as suas vestes, mas os perversos, esses irão perecer, se eles não buscarem a presença do Senhor. Amém? Isaías 48 diz, assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que tu deves andar. Então, o Senhor está te guiando na palavra dele, irmãos. Então, não vamos deixar de ser luz, não vamos deixar de amadurecer na presença do Senhor. É uma live de ensino, de estudo, e só está aqui quem verdadeiramente tem sede para aprender a palavra do Senhor. Quem quer realmente andar nas Escrituras e andar debaixo da inspiração de Deus, porque o Senhor diz que toda a Escritura ela é inspirada por Ele e ela é útil para o ensino, para a repreensão, olha só, e para a correção. Então, que essa noite nós tenhamos aprendido, né, e crescido na palavra do Senhor Jesus. Como o pastor já fez a oração, então essa live se dá por encerrada e na próxima segunda a gente vai estar fazendo o estudo da carta à igreja a Éfeso, tá bom? Beijo no coração, hein? Foi lindo, hein? Glória a Deus. Amém, amém. Tem crente aí, gente? Aleluia. Glória a Glória ao Senhor Deus, amém. Jesus.